Semente boa ou semente má? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meditação diária da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje vem mais uma vez nos questionar através da parábola do joio e do trigo, se somos semente boa ou semente má. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos a proclamação da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a liturgia da igreja nos coloca esta conhecida parábola, já apenas hoje no trecho do Evangelho, explicada por Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus, além de contar a parábola, ele dá a própria explicação. Assim como aconteceu na parábola do semeador, ele também agora explica a parábola do joio e do trigo. Sabemos claramente do que Jesus está falando. Falando que ele é o portador da boa semente, que o campo que está no mundo recebe a semente de Deus, a boa semente. Deus criou o universo, a natureza, colocou o homem como uma boa semente também plantada neste campo do mundo. E tudo que Deus havia feito, como o livro do Gênesis nos lembra, tudo o que ele havia feito era muito bom. Porém, como a própria parábola nos diz, o maligno veio e semeou o joio, o diabo. E, como sabemos pela história da parábola, os agricultores queriam arrancar o joio, esta erva daninha, e o dono usou de paciência, dizendo: não, pode ser que vocês arranquem o trigo no meio do joio, deixem os dois crescer lado a lado. E tá aí algo que nós precisamos também compreender e viver na nossa vida. É necessário crescer lado a lado. É necessário crescer sempre. Mas às vezes somos tentados a querer crescer perto apenas das pessoas que fazem o bem. Às vezes queremos crescer apenas perto de quem nos impulsiona. Não há nada de errado nesse sentido. Às vezes é até bom procurar bons exemplos. Mas uma coisa é certa: independentemente de nós querendo ou não, o mal cresce lado a lado. O joio cresce lado a lado do trigo. E nós precisamos crescer do lado também das situações difíceis do mundo. Precisamos crescer do lado daquilo que é joio,
Precisamos crescer do lado do irmão que talvez não concorda com aquilo que a gente pensa. Precisamos crescer do lado talvez até mesmo de quem faça o mal para nós. Precisamos crescer lado a lado porque o mundo é um só. O campo do mundo é um só. Fisicamente ou não, mas estamos, podemos dizer, no mesmo barco. E, mesmo assim, é necessário crescer juntos. Não nos tornarmos joio, mas que o joio torne-se trigo. Esta é a espera de Deus. Esta deve ser também a nossa espera paciente, com a conversão também dos nossos irmãos. É o que a parábola hoje nos diz no final do juízo, a hora da colheita, onde que de fato haverá naquele momento a separação do joio e do trigo. Aqueles que praticam o mal, aqueles que fazem os outros pecar e que ficarão para sempre como joio, serão lançados fora e queimados. Mas aquilo que é trigo será de fato recolhido no celeiro de Deus, que podemos chamar com um nome também de céu. Mas isso só acontecerá no fim de tudo. Enquanto isso, é a oportunidade do crescimento. Lado a lado, mesmo diante das situações que precisamos conviver com a maldade, ou aquilo que a gente não entende, ou as situações que são de fato um mal. Isso são os joios, que não vêm de Deus. A parábola é muito clara ao dizer que o joio veio do maligno. O diabo semeou o joio neste mesmo campo. Semeou o pior mal, o pecado. E precisamos crescer lado a lado do pecado. Não crescer cometendo o pecado, mas crescer olhando que existe o mal, que existe o caminho errado, que existe o pecado. E que nós precisamos crescer como trigos, porque nós somos boa semente. Nós, homens, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então somos nós, boa semente, plantada no campo do mundo. Façamos por onde que frutifiquemos em boas obras. Assim nós rezamos nesta oração, nessa meditação diária da palavra, que nós possamos ser sempre boa semente, bons trigos na plantação de Deus no mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.